Olá! O vídeo de hoje veio pensado por conta do vídeo da semana passada que eu comentei com vocês sobre desapontar as pessoas e sobre lidar com a decepção, e eu fiquei pensando, será que a gente não precisa de mais vídeos, de mais informação, com um pouco mais de realidade? Então eu vim falar de limites pessoais, que eu já falei em outros vídeos aqui, mas é que eu acho que é importante a gente sempre trazer esse assunto, porque eu acho que a gente ainda não entende o suficiente, muitos de nós, e tem uma questão cultural muito importante para nós latinos, cristãos, dessa coisa de colocar limite parece punitivo para os outros, parece um gasto de energia muito grande pra gente e parece que tem mais consequências negativas que positivas. Na verdade, isso é um baita bicho papão. Tem muitas consequências positivas, sim. É que a gente não se dá o espaço, muitas vezes, de colocar limite. E normalmente as pessoas que fazem isso falam, olha, no começo foi difícil, mas foi a melhor coisa que eu fiz, ou foi a melhor coisa que eu fiz. Então vamos falar mais disso, tá? Colocar limites muitas vezes é dizer não, mas não somente a palavra não quero, não posso. Tem outras formas de colocar isso e às vezes de expressar isso sem falar alguma coisa, você só agir de uma certa maneira. E é claro que colocar limite pode gerar conflito, pode gerar desconforto, pode gerar alguma tensão, mesmo que o nosso comportamento seja saudável. É que às vezes, muitas vezes, a gente tá fazendo uma coisa que a outra pessoa não queria que a gente fizesse, e não algo que a gente queria. Sendo assim, também é importante pontuar que é super normal a gente se sentir culpado, tenso, preocupado, desconfortável se as pessoas reagem mal aos nossos limites, porque pode ser que não é o que elas queriam, né? Nem sempre a gente vai querer as mesmas coisas e é importante a gente ter isso em mente. Botar limites não é sobre o outro, as reações que o outro vai ter, mas é sobre o que é bom pra gente naquele momento. Isso é uma forma de autoestima, isso é uma forma de se priorizar, isso é uma forma de tanto mostrar amor próprio, quanto muitas vezes mostrar amor pelo outro. Isso aqui não vai ser bom pra mim, consequentemente não vai ser bom pra você. Então é muito importante a gente aprender a colocar limite, porque essas regras, essas fronteiras ditas e não ditas, permitem que a gente possa se relacionar de uma maneira saudável, satisfatória e segura, tanto fisicamente quanto emocionalmente, sexualmente, mentalmente, financeira e materialmente. É muito importante que a gente fique à vontade com o desconforto que causa a gente colocar limite nas interações com as pessoas, né? Eu sei que soa simples, mas não é simples e é um treino constante, especialmente se a gente considera, como eu falei, as diferenças culturais. Em alguns países, é parte de quem eles são serem muito assertivos e claros e firmes, e as outras pessoas entenderem isso com muita tranquilidade. Para nós, na nossa cultura, tem muita ideia de que dizer não é feio. E que dizer não, como eu falei, é punitivo. Colocar limite é punitivo. Muitas culturas, até mesmo no nosso país, elas se chocam. Tem gente em estados como Minas Gerais, São Paulo, estados mais pro norte, nordeste, que são muito acolhedores no sentido, minha casa é sua casa, vem quando você quiser, chega, a casa é sua, abre a geladeira. Não tô dizendo que são todos, tá? Mas é uma questão muito mais cultural, muito mais tranquila do que, por exemplo, no sul do país, que a gente é mais reservado, que a gente costuma querer mais limites. E eu também não tô dizendo que isso é sempre bom. Pode ser que a gente caia num padrão muito rígido de limites. Mas o que eu quero apontar é que dentro do nosso país a gente tem essa diversidade de cultura, mas uma coisa que aparece muito as nossas necessidades emocionais. Quando você ultrapassa limites comigo, eu balanço com medo de colocar, porque eu não quero te magoar, não quero que você fique bravo comigo, eu quero a sua aprovação, eu quero que a gente se dê bem. Ou às vezes eu acabo sendo defensivo demais. Então eu acho que é algo pra prestar atenção. Tem o jeito não verbal de expressar, né? Por exemplo, tem pessoas que ficam super à vontade falando delas, da vida sexual delas, do que elas fizeram, papapá, e outras que não ficam. O não falar nada é uma forma de colocar limite. O não trazer para a mesa, para os seus amigos, para uma roda de conversa, alguma coisa, é um jeito não verbal, né? Ser a pessoa que não costuma trazer muitas pessoas para sua casa também é uma forma de limite, e não fazer isso contra a vontade. Então são coisas muito legais e é importante a gente se perceber. Comunicar os limites também pode ser difícil, né? Às vezes a gente acaba dizendo sim quando queria dizer não, e isso vai causar desconforto para alguém. Alguém vai ficar desconfortável, e se eu acabei dizendo sim querendo dizer não, não seria estranho que daqui a pouco eu ajo de uma maneira desconfortável, porque eu não queria estar ali, né?
E também, muitas vezes, as pessoas podem reagir de maneira muito desconfortável quando eu me coloco, né? Eu me posiciono não querendo algo ou estabelecendo um limite. Embora seja natural a gente se preocupar com a reação dos outros, ou de desapontar, ou de frustrar os outros, ou de imaginar algo muito catastrófico, né? Eu nunca vou perder esse amigo porque eu disse não. A gente tem que lembrar que nós não somos responsáveis pelas reações e pelos sentimentos dos outros. São coisas que eles precisam lidar. Não significa dizer que eu vou sair por aí chutando balde e sendo grosseiro com todo mundo. Eu vou ter, sim, cuidado com as minhas palavras e a forma que eu vou me colocar. Vou tentar fazer isso de uma forma empática e de uma forma como eu gostaria que fizessem comigo. Que eu acho que é uma excelente fórmula pra gente lidar com as nossas palavras. Como eu gostaria que falassem comigo, eu faço com os outros. E é normal que as pessoas possam ficar chateadas, né? Mas isso é um problema delas. E isso também pode ser difícil pra gente entender, que a regulação emocional é individual. Tudo que eu posso fazer é cuidar com o meu timing, cuidar com as minhas palavras, cuidar com o formato, com as frases que eu escolho, com a minha linguagem não verbal, como eu falo, né? A gente não tá... a nossa ideia não é ser negativo ou ser defensivo. Nossa ideia é só se comportar de uma maneira que estabeleça uma fronteira entre o que é saudável pra mim e pro outro. Existe um conceito no budismo que eu achei super interessante que se chama Bodhisattva, que basicamente fala sobre a ideia dentro do budismo do que é ser um adulto de verdade, né? Porque dentro dessa ideia do Bodhisattva, Bodhisattva. A ideia do Bodhisattva é que todos nós crescemos, né? A gente cresce fisicamente, mas a maioria de nós espiritualmente, emocionalmente, tem dificuldade de crescer. Então, idade e maturidade não são coisas que andam juntas. E a gente deveria estar o tempo inteiro trabalhando para se tornar um verdadeiro adulto, e não só um adulto crescido no sentido de ficar mais velho, mas também de ficar mais maduro, né? A pessoa que consegue estar numa posição que a gente chama na terapia de adulto saudável é aquela que consegue olhar o mundo com os olhos de um adulto, que sabe que vai se frustrar, que sabe que vai ser desconfortável, que sabe que precisa colocar limites, porque senão vai ser muito difícil. E que também sabe que se ouvir um não, ou se for frustrado nas suas expectativas, isso não é o fim do mundo, né? Isso vem, frustrações e alegrias, elas vêm e vão, mas elas vêm. Então a gente precisa estar aberto para essa, né? Para essa onda. E quando a gente estabelece limite, a gente tá agindo como adulto. Lembrando que os limites mudam ao longo do tempo, os limites estão relacionados ao contexto, estão relacionados às pessoas. Algumas pessoas você vai ter um limite maior, outras você vai ter menor. Não é escrito em pedra, mas é importante você se conhecer. Então a primeira coisa é: conheça os seus limites. Identifique as situações que te deixam mal, desconfortável, que te sugam emocionalmente e fisicamente. Esses limites, eles já foram comunicados, ou eles precisam ser reforçados. Embora o desconforto não seja sempre um indicativo de que houve uma ultrapassagem de limites, às vezes o limite não bem colocado pode ser a fonte desse desconforto. Então presta atenção nisso, né? O que e quem e quando te deixa mal e como estabelecer fronteiras para que isso não aconteça. Outra coisa que eu falo muito para os meus pacientes: priorize e escolha suas batalhas. A gente pode ser flexível com os nossos limites, né? Mas a gente precisa aprender a se comunicar e a gente precisa aprender a cuidar com a nossa impulsividade, a nossa defensividade, e a terapia pode ser ótima para você se conhecer, para não acabar se envolvendo com tudo e estabelecendo limite com tudo e falando em voz alta que quer colocar limite quando na verdade você não tá fazendo, porque as ações têm que andar com as palavras, né? Lembrar de ser assertivo e ser compassivo e ser gentil na hora de comunicar os seus limites, e à medida que você for se sentindo desrespeitado, você vai sendo mais firme e reforçando até o ponto que você invariavelmente vai estabelecer um limite físico, às vezes até se retirar de um grupo ou de um lugar, e isso vale para as diversas relações que a gente tem. Espere sempre o melhor, mas saiba que você só controla os seus comportamentos, você não controla os comportamentos dos outros. Então, apoie-se naquilo, na mensagem que você quer passar e na melhor maneira de passá-la dentro daquilo que você sente que precisa passar. Porque às vezes o que a gente fala não sai muito como a gente imaginou, e é importante trabalhar isso. E por último, é importante trabalhar
o perdão, eu não tô falando no sentido de positividade tóxica, tá? Que a gente tem que perdoar todo mundo. Mas entender que às vezes as palavras saem de um jeito que não era o ideal e pode acabar machucando, que talvez essa pessoa não necessite nesse momento de um limite, né? A gente pode com muita facilidade entrar num julgamento de valor, de certo e errado, de bom ou ruim, de mocinho ou vilão. E as pessoas e as situações, elas são muito mais complexas do que isso. Se conhecer e dar tempo para sentir a tua realidade ajuda você a estabelecer de verdade os limites que vão funcionar. É importante a gente trabalhar para não assumir, né, para não tomar conclusões precipitadas. É importante a gente trabalhar a nossa habilidade de dar benefício para dúvida. Eu não tô falando que é a mesma coisa de ficar incorrendo no erro de sempre esperar que a mesma pessoa pare de repetir comportamentos que se repetem há muito tempo, né? Quanto mais eu tô me trabalhando pra desapegar de algumas coisas, pra não querer dar o troco, pra não querer me vingar, pra não ser inflexível, mais leve a vida fica. Então, são observações que eu acho importantes considerar. Espero que eu tenha ajudado, espero que você tenha gostado desse vídeo. Me segue aqui, me segue no TikTok, me segue no Instagram. De vez em quando rolam lives e a gente se vê. Até mais.